Okucore foi literalmente a arma secundária mais utilizada do ano passado inteiro, e não é à toa, até porque basicamente ela é um aimbot ambulante, aonde você tem uma arma de feixe que tem 4 feixes adicionais que tem basicamente aimbot. É só você olhar pra frente e atirar e eles fazem todo o resto. Porém, eu não tô gravando esse vídeo aqui à toa só porque eu gosto da arma, na verdade tá tendo evento de Halloween no jogo. Descendo em Deimos, indo falar com a irmã, você abre a loja do evento e você vai ver ali, olhando direitinho, que tem um mod chamado Sentient Surge. Basicamente é graças a esse mod que é possível fazer com que a Okucore fique matando inimigos infinitamente sem você se dar o trabalho nem de sequer recarregar a arma. Então, se você quer saber melhor como essa arma funciona e por que ela é tão amada, esse vídeo aqui é perfeito pra você. E é claro, lembrando, se você quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro, fazer uma doação ou só compartilhar o vídeo. Enfim, vamos pro vídeo. Como eu disse no começo do vídeo, a Okucore é uma arma de feixe que basicamente gera mais 4 feixes adicionais que são idênticos ao seu disparo original, sendo afetados por mods e tudo que você imaginar. Porém, infelizmente, você não tem esses 4 feixes extras o tempo todo. Na verdade, você tem que matar inimigos para conseguir gerar esses feixes. Você mata um inimigo, você ganha 1, você mata 2, você ganha 2, e assim até o 4, obviamente. Enfim, porém esse atributo único tinha um probleminha, é que quando você recarrega a arma, você perde todos os feixes, tendo que pegar tudo de novo, fazendo com que a arma não seja tão usada assim. E no fim das contas, isso acabou mudando quando chegou o novo mod Sentient Surge, que basicamente recarrega a sua arma em 20% do carregador base dela, em cada kill que você faz, sendo um kill diretamente com o feixe principal ou sendo um kill com os feixes adicionais. Qualquer kill aqui é kill. E não é só isso que esse mod faz não, na verdade esse mod também te fornece 60% de aumento de chance de status e 60% de aumento de chance crítica para cada feixe ativo, num total resultando em 240% de aumento desses dois também. Uma coisa que todo mundo já tá habituado no Warframe, basicamente, é que quando você vai buildar alguma arma, seja primária ou secundária, 99% das vezes você vai querer investir em tiro múltiplo, porque, querendo ou não, você amplia muito a quantidade de dano que você causa e efeito de status que você causa também, até porque uma arma que normalmente dispararia uma vez, pode ser que dispare 2 se você tiver 2 de tiro múltiplo. Mas o que torna as coisas mais interessantes ainda é que o tiro múltiplo funciona diferente em armas de feixe. Por exemplo, se você tem 2 de tiro múltiplo numa arma mais convencional, por exemplo numa AX, que tem um disparo comum, 2 de tiro múltiplo significa que um disparo seu, na verdade, vão virar 2 disparos, cada disparo tendo uma instância diferente. Eles podem causar críticos diferentes, eles podem causar efeitos de status diferentes e danos diferentes. Essa interação não existe em armas de feixe. Quando você coloca tiro múltiplo em uma arma de feixe, você não vê vários feixes saindo de uma arma. Pelo menos não normalmente, eu tô desconsiderando aqui o atributo único do Okucore. Enfim, acredito que vocês tenham entendido. E para compensar a falta de feixes adicionais, o que o jogo faz é multiplicar a sua chance de status e o seu dano causado pela quantidade de tiro múltiplo na hora do disparo. E então, por exemplo, a Okucore, sem nenhum tipo de tiro múltiplo equipado nela, vai causar 14 de dano e uma guarda reforçada, por exemplo, se você colocar um mod galvanizado que te fornece 110, você vai ficar com 2.1, da mesma forma que uma arma normal, e novamente a gente arredonda para 2. Como eu disse, o multishot em armas de feixe multiplica o seu dano e a sua chance de status. Logo, você vai causar o dobro de dano no disparo direto, ao invés de dar 2 disparos. E essa interação atua como se fosse um multiplicador final. Então, levando em consideração mais uma vez que você tem 2x de multishot, a gente pegou o nosso dano que a gente causou e multiplicou por 2 e causou o dobro de dano. Funciona da mesma forma para a chance de status. E o que eu quero dizer aqui é que o tiro múltiplo ele não vai entrar multiplicando o seu status base, a sua chance de status base. Ele vai chegar multiplicando a sua chance de status final. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um Pistol Pestilence e um Frostbite pra gente ter viral e aumentar a chance de status da Okucore em 120%. Quando a gente olha a chance de status da arma, a gente tem 52,8%. Levando em consideração 2 de multishot ainda também, a gente pode multiplicar isso por 2, tendo 105% de chance de status. E como vocês podem ver, a gente conseguiu garantir o efeito de status no disparo do Okucore. Como a gente tem 105% de chance de status, nesse
nesse caso tem um disparo ou outro que causa 2 efeitos de uma vez. Se o tiro múltiplo entrasse multiplicando a sua chance de status base, a gente não conseguiria garantir a chance de status. Então, enfim, aqui tá sendo mostrado pra vocês como funciona de fato a multiplicação do tiro múltiplo. E então, levando em consideração tudo isso que a gente viu sobre como o tiro múltiplo funciona em armas de feixe, você vai querer utilizar aqui Lethal Torrent pra aumentar mais ainda o seu tiro múltiplo e, é claro, também aumentar um pouco a sua cadência. Levando em consideração também que Sentient Surge te fornece 240% de aumento de chance de status e chance crítica, você consegue multiplicar ainda mais a sua chance de status. Enfim, vamos equipar aqui Primed Hitter Charge para fritar os inimigos e Primed Target Cracker para, é claro, causar mais dano crítico, até porque o mod da Okucore fornece chance crítica. E levando em consideração que a gente vai aplicar um monte de efeito de status ígneo nos inimigos, o ideal de se usar aqui no slot arcano acaba sendo o Clarão da Cascada, porque cada efeito de status ígneo que você aplica no inimigo, você aumenta o seu dano base, podendo chegar em até 480% de aumento de dano. É muita coisa. Logicamente, você também vai querer utilizar aqui no slot Exilus Rhinos Extension, porque ele aumenta a distância do feixe em 8 metros, e isso também se aplica aos feixes adicionais da Okucore. Então você vai querer utilizar ele aqui porque ele é disparada a melhor opção. E esse slot de mod eu deixei por último propositalmente porque tem 2 caminhos aqui a se seguir. O primeiro deles é que se você gosta de mod de facção, claramente mod de facção aqui vai ser a melhor opção. Você consegue causar muito dano com efeito de status ígneo, fritando todo mundo que a sua arma tocar. Então, indiscutivelmente, facção aqui é a melhor opção. Porém, é claro, você pode ser aquele tipo de pessoa que não gosta de facção e tem preguiça de ficar trocando. Então, nesse caso, o ideal é você usar o Galvanized Shot, porque esse mod não aumenta só a sua chance de status, ele também aumenta o seu dano base, é claro que se baseando na quantidade de efeitos de status diferentes que estão no inimigo. Levando em consideração ele estacado no máximo, você tem 120% de aumento de dano base para cada efeito diferente que tá no inimigo. E na Okucore, a gente tem 4 efeitos diferentes. A gente tem o radioativo e o perfurante, que já são da arma, e a gente tem o viral e o ígneo que a gente colocou via mods. Nesse caso, o seu disparo direto, levando em consideração os 4 efeitos de status no inimigo e o seu galvanizado procado no máximo, você vai causar mais dano do que causaria com facção, porém apenas no disparo direto. No efeito de status, você causa um dano consideravelmente menor. Porém, se você tá pensando em usar outro arcano ao invés do Cascadia Flare, você pode experimentar usar o Secondary Encumber, que também funciona muito bem. Esse arcano tem 24% de chance de procar um efeito de status aleatório no inimigo se você acabar procando o efeito de status com a sua arma. O contra de você utilizar esse arcano é que você, obrigatoriamente, teria que jogar com Galvanized Shot, até porque a ideia aqui é escalonar o seu dano base com esse arcano. Se você for jogar com mod de facção, nesse caso, o Cascadia Flare acaba sendo 1000 vezes superior. E se porventura você queira utilizar o Enervação Arcana, aquele arcano que aumenta a sua chance crítica conforme você atira no inimigo, eu recomendaria você utilizar com Galvanized Shot e não com facção. Usando com Galvanized Shot, primeiro você vai aumentar o seu dano base em até 480%, é claro, como eu comentei anteriormente, depois esse dano vai ser multiplicado pelo Multi-Shot e depois vai ser multiplicado novamente pelo Tier Crítico. Com o mod de facção ele não vai escalonar tanto assim, então eu recomendaria de fato nesse caso o Galvanized Shot. Enfim, agora que você sabe disso tudo, o que te resta fazer é comprar o mod se você não comprou ainda, buildar a sua Okucore e se divertir. Quando você entra na missão e acumula ali os galvanizados e os feixes extras do atributo único, é só literalmente andar pra frente e atirar. A Okucore vai fazer todo o resto. Porém, talvez você tenha alguns probleminhas nos primeiros inimigos quando você for acumular os galvanizados. E isso é completamente normal, visto que a Okucore de fato tem um dano base bem baixo, não tem muito pra onde você correr. Então, se você quiser ter mais facilidade nesse comecinho, o ideal mesmo é você usar algum Warframe que bonifica suas armas. Uma Sarin, uma Yareli, o que você quiser. Bonificando as suas armas, tá ótimo. Algumas coisas que eu não recomendo vocês fazerem é aumentar a cadência dela por meios externos, seja com habilidade de Warframe, mod de ampliação, arcano ou até mesmo Reinforced Bond no companheiro. Não façam isso, a não ser que vocês saibam o que vocês estão fazendo, porque munição vai ser um problema. Primeiro que você vai descarregar ela o tempo todo e pode ser que você recarregue ela manualmente sem querer, perdendo os 4 feixes, então simplesmente não aumente tanto a cadência dela, é a minha dica crucial aqui. Porém, entretanto, todavia, se você, assim como eu, é uma pessoa um pouco teimosa e gosta de cadência, mesmo sabendo que isso pode virar um problema dependendo de como você vai usar, tem como você remediar o possível problema de ficar sem munição, para você não ter que recarregar ela e perder os 4 feixes adicionais. Para isso é só você pegar algum companheiro seu, qualquer um, e equipar os mods do set Synth.
Synth Deconstruct e Synth Fiber. Com esses mods, caso a sua munição acabe, você pode guardar a arma e eles vão recarregando a sua arma parcialmente. Quando você pegar ela novamente carregada, você não vai ter perdido o atributo único acumulado, o que é muito bom, principalmente em atividades de alto nível, que é muito chato às vezes você ter que ficar acumulando isso. Uma coisa muito importante que é bom você saber caso queira utilizar essa pequena técnica com os mods Synth no seu companheiro, é que você não pode gastar todas as suas munições. Se você acabar gastando todas as munições do seu carregador e guardando a arma em seguida, isso infelizmente não funciona. Você vai perder os feixes do atributo único de qualquer forma. Então é simples, guarda pelo menos uma muniçãozinha ali, a munição que você conseguir guardar, é claro, e aí sim isso funciona. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueça que se você quiser ajudar o canal, sua ajuda será muito bem-vinda, seja sendo membro ou compartilhando o vídeo. E é isso. Valeu, tamo junto e é nóis!